Capítulo 2. Nós a chamamos de TOX e, durante os primeiros meses, eles tentaram transformar isso numa lição. Surtos virais nas civilizações ocidentais, história. TOX, como a raiz nas línguas latinas. Regulamentações farmacêuticas no estado do Maine. Aulas seguindo como sempre, professoras diante do quadro com sangue na roupa, marcando testes como se todas nós ainda fôssemos estar aqui na semana seguinte. O mundo não está acabando, disseram elas, e a educação de vocês também não deve acabar. Café da manhã no refeitório. Matemática, inglês, francês. Almoço, tiro ao alvo. Exames médicos e primeiros socorros, a senhora Velk fazendo curativos e a diretora aplicando agulhadas. Juntas para o jantar e depois trancadas para sobrevivermos outra noite. Não sei o que está deixando vocês doentes, dizia Velk. Sim, vocês vão ficar bem. Sim, vão voltar para casa em breve. Isso logo acabou. As aulas foram saindo do cronograma conforme a TOX infectava uma professora atrás da outra. Regras viraram pó e desapareceram, até sobrar apenas o mínimo. Ainda assim, contamos os dias, acordamos todas as manhãs para olhar o céu à procura de câmeras e luzes. As pessoas no continente se importam, é o que Velk sempre fala. Elas vêm se importando desde o primeiro segundo que a diretora ligou para o campo Nash na costa, pedindo ajuda, e estão procurando uma cura. Na primeira remessa de suprimentos que a equipe do barco trouxe de volta, havia um bilhete. Digitado e assinado, impresso em papel oficial da Marinha. De Secretário da Marinha, Comandante Oficial do Departamento de Defesa, Força de Resposta a Incidentes Químicos e Biológicos, Diretor do Campo Nash, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, para, Escola Hackster para Meninas, Ilha Hackster Assunto, Procedimentos de quarentena recomendados pelo CDC Implementação imediata de isolamento e quarentena totais. Os indivíduos devem permanecer na área da escola em todos os momentos como medida de segurança e para preservar as condições iniciais de contágio. Com a exceção de uma equipe autorizada para a coleta de suprimentos, veja abaixo, ultrapassar a cerca escolar viola os termos da quarentena. Acesso à linha telefônica e à internet pendentes, comunicação apenas pelos canais de rádio oficiais. Classificação completa de informações em vigor. Suprimentos chegarão via remessa no Cais Oeste. Data e hora a serem marcadas via farol do campo Nash. Diagnósticos e tratamentos em desenvolvimento. CDC cooperando com instalações locais acerca da cura. Esperem entrega. Esperar e continuar vivas, e nós achávamos que seria fácil, juntas atrás da cerca, protegidas da floresta e dos animais que haviam se tornado famintos e estranhos, mas meninas continuavam morrendo. Erupções, que deixavam o corpo tão destruído a ponto de não continuar respirando, deixavam feridas que não cicatrizavam, ou, às vezes, uma violência quase febril colocava uma menina contra outra. Ainda é assim, a única diferença é que agora aprendemos que tudo o que podemos fazer é cuidar das nossas. Riz e Beate, elas são minhas e eu sou delas. É por elas que rezo quando passo pelo mural e escorrego 2 dedos na mensagem da Marinha ainda fixada ali, amarelada e ondulada. Um talismã, um lembrete da promessa que eles fizeram. A cura está vindo, desde que permaneçamos vivas. Riz enfia a unha prateada na laranja e começa a descascar, e eu me forço a desviar o olhar. Quando a comida é fresca assim, lutamos por ela. Riz diz que é a única forma justa de resolver a situação. Sem pena nem caridade, ela nunca aceitaria a comida se não a tivesse ganhado. A nosso redor, as outras meninas aglomeram-se em turbilhões de gargalhadas altas enquanto vasculham as roupas que caem de cada sacola. A Marinha ainda nos envia o suficiente para o número inicial. Camisas e botas tão pequenas que não temos mais ninguém desse tamanho para usá-las. E casacos. Nunca param de mandar casacos. Não desde que a geada passou a cobrir a grama. A primavera tinha acabado de começar quando a TOX apareceu, e ficamos bem em nossa saia de uniforme e camisa social durante aquele verão, mas o inverno chegou como sempre chega no Maine, longo e cruel. Fogueiras queimando durante o dia e os geradores da Marinha ligados após anoitecer, até que uma tempestade os destruiu completamente. Você está sangrando, comenta Beate. Riz corta a ponta de sua camisa e joga o pedaço no meu rosto. Eu pressiono o tecido, meu nariz inchado fazendo um som úmido quando o aperto. Acima de nós, no mezanino sobre o salão principal, ouvimos um som de algo arrastado. Todas olham.
É Mona, do ano acima do meu, ruiva, o rosto em formato de coração, voltando após uma temporada na enfermaria, no terceiro andar. Estava lá havia séculos, desde a erupção da última estação, e acho que ninguém esperava que um dia ela fosse descer de novo. Lembro como o rosto dela fumegou e rachou naquele dia, como a levaram para a enfermaria com um lençol sobre o corpo como se já estivesse morta. Agora ela tem uma trama de cicatrizes nas bochechas e o começo de uma atmosfera diferente no cabelo. O de Riz é assim, uma trança loira com o brilho dado pela Tox, e isso é tão característico dela que é estranho ver o mesmo em Mona. Oi, diz ela, tentando manter o equilíbrio, e suas amigas correm até lá, as mãos agitadas e sorrisos para todos os lados, bastante espaço entre elas. Não é do contágio que temos medo, todas nós já pegamos o que quer que seja isso. É de vê-la destruída de novo. Sabendo que algum dia, em breve, isso irá acontecer conosco. Sabendo que tudo o que podemos fazer é ter esperança de que vamos sobreviver, Mona, falam suas amigas, que bom que você está bem. Mas observo enquanto elas deixam a conversa morrer, observo conforme elas somem nas últimas horas de luz natural e deixam Mona sozinha no sofá, olhando os próprios joelhos. Não há mais espaço para ela com as amigas. Elas se acostumaram com sua ausência. Desvio meu olhar para Riz e Beate, as duas chutando a mesma lasca na escada. Acho que jamais me acostumaria a estar sem elas. Beate se levanta, com um franzido esquisito enrugando sua testa. Esperem aí, pede ela, indo até Mona. As duas conversam por um minuto. Beate está inclinada, falando diretamente no ouvido de Mona, o brilho do cabelo da garota tingindo a pele de Beate de vermelho. E então Beate fica ereta, e Mona pressiona o dedão na parte interna do antebraço dela. Elas parecem agitadas. Só um pouquinho, mas consigo notar. Boa tarde, Et. Eu me viro. É a diretora, com as linhas do rosto ainda mais marcadas agora do que costumavam ser. Seu cabelo grisalho está bem preso num coque, a camisa abotoada até o queixo. E uma mancha ao redor da boca, num tom cor-de-rosa pálido, do sangue que sempre está escorrendo de seus lábios. Nela e em Vel que a Tox age diferente. Não as massacra como fez com as outras professoras, não muda o corpo delas como muda o nosso. Em vez disso, faz surgir feridas cheias de líquido na língua e lança um tremor no corpo que não vai embora. Boa tarde, digo à diretora. Ela deixou uma série de coisas passar, mas bons modos não foi uma delas. Ela indica com a cabeça o outro lado do salão, onde Beate continua próxima de Mona. Como ela está, Mona? Pergunto. Não, Beate. Beate não tem uma erupção desde o fim do verão e está fadada a uma em breve. Elas são cíclicas, cada uma pior do que a anterior até não aguentarmos mais. No entanto, depois de sua última, não consigo imaginar algo pior. A aparência de Beate permanece igual, apenas uma dor de garganta da qual ela não consegue se livrar e aquele cume serrilhado de ossos descendo por suas costas, com parte saltando da pele, mas me lembro de cada segundo da erupção. Como ela sangrou em nosso colchão antigo até pingar no piso embaixo do nosso beliche. Como parecia mais confusa do que qualquer outra coisa conforme a pele na região de sua coluna se partia. Ela está bem, respondo, mas está chegando a hora. Sinto ouvir isso, diz a diretora. Ela observa Mona e Beate por mais um tempo, franzindo a testa. Não sabia que vocês eram amigas de Mona. Desde quando ela se importa com isso? Somos colegas, acho. A diretora olha para mim como se estivesse surpresa por eu ainda estar ali diante dela. Ótimo, comenta ela, e então segue pelo salão, atravessando o corredor, em direção ao canto onde sua sala fica escondida. Antes da Tox, nós a víamos todos os dias, mas, desde então, ou ela está andando de um lado para o outro na enfermaria, ou está trancada em sua sala, grudada no rádio, falando com a Marinha ou com o CDC. Nunca houve sinal de celular aqui, para construir caráter, segundo os folhetos, e eles cortaram os telefones fixos no primeiro dia da Tox. Para manter as coisas em sigilo. Para controlar a informação. Antes, pelo menos, podíamos falar com nossa família pelo rádio e podíamos ouvir nossos pais chorando por nós. Agora não temos mais nada. As coisas estavam vazando, explicou a Marinha, e medidas tiveram de ser tomadas. A diretora não se preocupou em nos confortar. Já tínhamos passado daquele ponto havia tempos. Ela tranca a porta de sua sala quando Beate volta. O que foi isso? Pergunto. Com Mona? Nada. Ela puxa Riz para levantá-la. Vamos.
Hackster fica em um grande terreno na ponta leste da ilha. A escola é cercada por água em 3 dos lados e pela cerca no quarto. Passando do portão, há a floresta, com os mesmos tipos de pinheiros e coníferas que temos na área da escola, porém mais emaranhados e grossos, com galhos novos se entrelaçando aos antigos. Nosso lado da cerca continua limpo e organizado como era antes, só nós é que estamos diferentes. Riz nos leva para o outro lado do jardim, para a extremidade da ilha, onde as pedras foram desgastadas pelo vento e formam uma espécie de casco de tartaruga. Sentamos ali uma ao lado da outra, com Beate no meio, a brisa fria batendo em seu cabelo solto diante de nós. O dia está calmo, o céu limpo, mas num tom não azulado, e não há nada à vista. Além de Hackster, o mar engole bancos de areia e puxa correntezas, sempre profundo. Nenhum navio, nenhuma terra no horizonte, nenhum lembrete de que o resto do mundo continua existindo, seguindo sem nossa presença, tudo ainda do mesmo jeito como sempre foi. Como está se sentindo? Pergunta Beate. Ela quer saber por que, 2 manhãs atrás, a cicatriz do meu olho cego abriu completamente. Um legado dos primeiros dias, um lembrete de como não entendíamos o que estava acontecendo conosco. Minha primeira erupção cegou meu olho direito e o fechou, e achei que isso fosse tudo, até que alguma coisa começou a crescer sob ele. Uma terceira pálpebra, era isso que Beate achava. Não doía, apenas coçava absurdamente, mas eu podia sentir algo se mexendo. Por isso, tentei abri-lo. Foi uma estupidez. A cicatriz é prova disso. Mal lembro como foi, mas Beate conta que eu larguei o rifle no meio do turno da equipe das armas e comecei a cavocar o rosto como se algo tivesse tomado meu corpo, enfiando as unhas entre a crosta dos meus cílios e rasgando a pele. A ferida está quase cicatrizada, mas de vez em quando abre e o sangue escorre por minhas bochechas, cor-de-rosa, aguado e compus. Durante os turnos na equipe das armas, tenho bastante coisa para pensar e não é tão ruim, mas agora estou sentindo pulsar. Talvez esteja infectado. Embora essa seja a menor de nossas preocupações, pode dar uns pontos para mim, tento não soar ansiosa, mas ela percebe mesmo assim, está tão ruim, não, só, por acaso você limpou a cicatriz. Riz solta um som de satisfação, falei para não deixar a ferida aberta. Vem cá, diz Beate, deixa eu ver. Mudo de posição nas pedras até Beate estar de joelhos e eu com o queixo levantado para ela. Beate passa os dedos sobre a ferida, roçando a pálpebra. Algo sob ela recua, parece estar te machucando, comenta ela, tirando linha e agulha do bolso. Desde que meu olho ficou machucado, Beate sempre as leva com ela. De nós 3, ela é a primeira que vai fazer 17 anos e, em momentos como esse, dá para notar, ok, não se mexa. Ela escorrega a agulha para dentro e sinto dor, mas pouca coisa, o vento frio afastando-a. Tento piscar um olho para Beate, para fazê-la sorrir, mas ela balança a cabeça, franzindo a testa. Falei para não se mexer, Et. E está tudo bem, Beate e eu, ela me encara como eu a encaro, e me sinto segura porque ela está aqui, até que a agulha entra muito fundo e eu me contorço, meu corpo inteiro curvando-se. Uma dor cegante e por toda parte. O mundo vira líquido ao meu redor. Posso sentir o sangue escorrendo para dentro da minha orelha. Ai, meu Deus, exclama ela, Et, você está bem? São só pontos, comenta Riz, deitada nas pedras, de olhos fechados. Sua blusa está meio levantada, então consigo ver um pedaço pálido de barriga, contrastante em meio ao mundo desfocado da tontura. Ela nunca está com frio, nem mesmo em dias como esse, nos quais nossa respiração paira no ar, concordo. A mão de Riz nunca dá problemas, não como meu olho, e suavizo a rispidez em meus lábios. Já temos motivos suficientes para brigar, não precisamos de mais isso, pode continuar. Beate começa a dizer algo quando, de repente, ouvimos um grito próximo ao jardim. Nós nos viramos para ver se foi a primeira vez de alguém. Hackster vai do 6º ano até o fim do ensino médio, ou ia, então nossas meninas mais novas têm 13 anos atualmente, 11 anos quando essa confusão toda teve início, e agora isso começou a desfigurá-las. Mas não há nada de errado. É apenas Dara, do nosso ano, a menina com dedos de teias, parada onde as pedras começam, aula de tiro ao alvo, avisa ela para nós 3, a senhora. Velk disse que está na hora de tiro ao alvo, vamos, Beate amarra os pontos e se levanta, esticando a mão para mim, volto a cuidar do seu olho depois do jantar.
Já tínhamos aula de tiro ao alvo antes da TOCS, uma tradição remanescente do começo da escola, mas não era como é agora. Só as meninas do último ano, e Rhys, a melhor atiradora da ilha, nascida para aquilo como havia nascido para tudo em Hackster, podiam ir à floresta com o senhor Harker e praticar em latas de refrigerante que ele enfileirava no chão. O restante de nós tinha uma aula sobre medidas de segurança relativas a armas de fogo, o que geralmente se transformava em uma aula livre quando o senhor Harker inevitavelmente se atrasava. Mas então a TOCS pegou o senhor Harker, contaminou a mão usada por Rhys para atirar e a desfigurou, de modo que ela não podia mais apertar o gatilho. E o que era só treinamento então se transformou numa prática de tiro ao alvo, porque agora há coisas que precisamos matar. De tantas em tantas tardes, conforme o sol se põe, miramos sem parar até atingirmos o centro do alvo. Temos de estar preparadas, explica Velk, para nos proteger, para proteger uma à outra. Durante o primeiro inverno, uma raposa conseguiu passar pela cerca, simplesmente se esgueiro pelas frestas. Depois disso, a menina da equipe das armas disse que o animal havia feito com que ela se lembrasse de seu cachorro em casa, por isso não tinha conseguido atirar. Assim, a raposa atravessou o jardim e chegou ao pátio. E então encurralou a sobrevivente mais nova e dilacerou sua garganta. Nós praticamos no estábulo perto da ponta da ilha, com suas grandes portas de correr abertas de ambos os lados para que os tiros perdidos acabem no oceano. Costumava haver cavalos, 4 deles, mas, logo no início da primeira temporada da TOCS, notamos como a doença estava começando a entrar neles como entrou em nós, como estava empurrando os ossos deles contra a pele, esticando seus corpos até eles relincharem. Então os guiamos até a água e atiramos neles. As cocheiras estão vazias agora, e nos aglomeramos nelas para esperar nossa vez. Temos que atirar no alvo e não podemos parar até atingir o centro. A senhora Velk guarda a maioria das armas trancada em uma despensa na casa, junto com a munição que a marinha começou a enviar quando ouviu falar dos animais, então há apenas uma espingarda e um pacote de balas aqui para todas nós, que ficam dispostos numa mesa de cavaletes cujo tampo é uma placa fina de madeira compensada. Não é como os rifles com os quais atiramos na equipe das armas, mas Velk sempre diz que uma arma é uma arma, e toda vez isso faz com que um músculo no maxilar de Rhys se contraia. Eu me sento na porta de uma cocheira e a sinto balançar quando Beate pula para se juntar a mim. Rhys se apoia meio jogada entre nós. Ela não tem permissão para praticar por causa de sua mão, mas está ali todos os dias, tensa e calada enquanto observa o alvo. Em algum momento, a ordem era alfabética, mas todas nós perdemos coisas, olhos e mãos e sobrenomes. Agora são as meninas mais velhas que vão primeiro. Elas são rápidas, a maioria boa o bastante para acertar a marca com poucas tentativas. Julia e Carson conseguem em 2, uma longa e vergonhosa espera conforme Landry demora mais do que consigo contar, e então chega a vez do nosso ano. Beate consegue com 3 tiros. Respeitável, mas existe um motivo para nos colocarem juntas na equipe das armas. Se ela não acertar seu alvo, eu vou acertar. Ela me entrega a espingarda, e eu assopro as mãos para recuperar a sensação antes de tomar seu lugar, erguer a arma até meu ombro e mirar. Inspiro, me concentro e expiro, apertando firme. O som ecoa por mim. É fácil. É a única coisa na qual sou melhor do que Beate. Boa, Et, grita Velk. Alguém, ao fundo do grupo, repete o grito, de um jeito cantado, rindo. Reviro os olhos, largo a espingarda sobre a mesa improvisada e me junto a Rhys e Beate novamente na porta do estábulo. Geralmente Cat é a próxima, mas há uma pequena confusão, um resmungo, então alguém empurra Mona para o meio. Ela cambaleia 1 ou 2 passos, depois se apruma, observando o rosto das meninas ao redor à procura de um pouco de compaixão. Não vai encontrar nada, guardamos isso para nós mesmas atualmente, posso passar minha vez, indaga ela, virando-se para Velk. Há uma calma pálida no rosto de Mona, mas uma inquietação no corpo. Ela quase conseguiu pular sua vez sem que notassem. Mas o restante de nós não vai deixar isso acontecer. Nem Velk, infelizmente, não. Velk balança a cabeça, vamos lá. Mona diz mais alguma coisa, mas é baixo demais para que alguém escute, então ela segue até a mesa. A arma está disposta ali. Tudo o que precisa fazer é mirar e atirar. Ela ergue a espingarda, acomodando-a na curva do braço como se fosse uma boneca. É para hoje, diz Velk.
Mona levanta a arma no nível do alvo e põe o dedo no gatilho. Todas estamos caladas. Suas mãos tremem. De algum modo, ela está mirando a espingarda corretamente, mas o esforço a está matando. Não posso, lamenta ela, eu não. Não posso, ela abaixa a arma, desvia o olhar para mim. E é nesse momento que eles se abrem, 3 cortes profundos na lateral do pescoço dela, como guelras. Nenhum sangue, apenas um pulsar a cada respiração, a contração de algo se movendo sob sua pele. Mona não grita, não faz um barulho sequer. Apenas desaba, de costas, com a boca aberta e ofegante. Ela continua me encarando, o peito subindo lentamente, e não consigo desviar o olhar, nem quando Velk se aproxima com pressa, nem quando se ajoelha aos pés de Mona e sente seu pulso. Levem Mona para o quarto dela, ordena Velk. O quarto dela e não a enfermaria, porque apenas as em estado mais grave vão parar lá. E Mona já esteve mais doente do que isso. Todas nós já estivemos. As meninas da equipe do barco, marcadas pelas facas que elas têm permissão de levar presas no passador do cinto, afastam-se do restante de nós. Sempre elas. Pegam os braços de Mona, erguem seu corpo e a levam embora, de volta para o interior da casa. Um murmúrio e logo depois um silêncio conforme começamos a segui-las, mas Velk pigarreia, senhoritas, diz ela, prolongando a palavra como costumava fazer durante a verificação dos dormitórios. Por acaso as dispensei, ninguém responde, e Velk pega a espingarda e a entrega para a primeira menina da ordem. Vamos começar de novo. Desde a primeira, nenhuma de nós se surpreende. Largamos nossa surpresa em algum lugar pelo caminho e agora já esquecemos onde. Então fazemos uma fila, esperamos e atiramos, sentindo o calor de Mona, escoando da espingarda para nossas mãos. O jantar é disperso e tenso. Normalmente, conseguimos ao menos sentar no mesmo cômodo, mas hoje pegamos nossas porções com Velk e nos separamos, algumas no salão e outras na cozinha, aglomeradas ao redor do antigo fogão a lenha, onde queima a última cortina da casa, mantendo o calor. Depois de dias assim e de reações como a de Mona, costumamos nos separar e questionar quem será a próxima. Estou na escada, apoiada no corrimão. Nós 3 fomos as últimas a pegar comida e quase não havia sobrado nada de bom, apenas as pontas de um pão, já pegajosas e mofadas. Biat parecia prestes a chorar quando percebeu que isso foi tudo o que eu trouxe de volta. Nenhuma de nós comeu nada de almoço, não depois de Rhys ter conseguido aquela laranja, e de forma justa, mas, por sorte, Carson, da equipe do barco, me deu uma sopa com o prazo de validade expirado. Então esperamos o abridor de latas vir em nossa direção para que possamos comer e, enquanto aguardamos, Rhys está no chão, tentando dormir, enquanto Biat olha para cima, onde é possível ver apenas a porta que bloqueia a escada para a enfermaria do 3º andar. Ali costumava ser a área dos cômodos dos empregados quando a casa foi construída. 6 quartos num corredor estreito, com um terraço acima e o salão principal com pé direito duplo abaixo. O acesso só é possível pela escada no mezanino do 2º andar, que fica trancada atrás de uma porta basculante baixa. Não gosto de olhar para lá, não gosto de pensar nas meninas mais doentes isoladas ali, não gosto que não exista espaço para todo mundo. E não gosto do fato de toda a porta do andar superior ser trancada por fora. De ser possível manter uma pessoa presa ali dentro, se alguém quisesse. Em vez disso, olho para o outro lado do salão principal, para as paredes de vidro do refeitório. Longas mesas vazias desmontadas, prontas para serem usadas para acender lareiras, os talheres foram jogados no mar para manter as facas longe de nós. Era meu cômodo favorito da casa. Não em meu primeiro dia, quando eu não tinha ainda um lugar para me sentar. Mas todos os dias depois, quando eu chegava para o café da manhã e via Biat guardando um lugar para mim. Ela ocupava um quarto individual em nosso primeiro ano e gostava de acordar cedo para andar pela escola. Eu a encontrava no refeitório, e ela me esperava com torradas. Antes de Hackster, eu usava manteiga na torrada, mas Biat me mostrou que geleia é melhor. O olhar de Cat encontra o meu do outro lado do salão, e ela ergue o abridor de latas. Eu me afasto do corrimão e sigo em sua direção, desviando de um quarteto de meninas sentadas no chão, que formam um quadrado, descansando a cabeça sobre a barriga uma da outra enquanto uma delas tenta fazer as outras rirem. Vi que conseguiu fazer com que Carson cedesse, comenta Cat quando me aproximo. Ela tem cabelo preto, muito liso e muito bonito, e olhos escuros e cuidadosos. Seu caso foi um dos piores de toques.
Semanas na enfermaria, mãos atadas para impedir que agarrasse sua pele, que fervia e borbulhava. Cat ainda tem as cicatrizes, marcas brancas por todo o corpo, e bolhas novas que afloram e sangram a cada estação. Desvio o olhar de uma bolha nova em seu pescoço e sorrio. Não precisou de muito, ela me dá o abridor de latas, e eu o guardo no cós da calça, sob minha camisa, para que ninguém o roube no caminho de volta para as escadas. Vocês estão bem? Suficientemente aquecidas, ela está usando apenas o forro de lã destacável do casaco de sua amiga Lindsay. As duas não tiveram sorte na última escolha de roupas, e ninguém consegue guardar um cobertor por muito tempo aqui a não ser que jamais tire os olhos dele. Estamos bem, sim, responde Cat. Obrigada por perguntar. Ei, olha bem sua sopa, se certifica de que a lata não está com a tampa estufada. Já temos coisas suficientes para nos preocupar além de botulismo, vou passar a informação adiante. Cat é assim, gentil à sua maneira. Ela é do nosso ano, e sua mãe está na marinha, assim como meu pai. Haxter e o Campo Nest são as únicas formas de vida em um raio de quilômetros. Ao longo dos anos, estiveram tão próximos que Haxter oferece a bolsa de estudos para meninas filhas de oficiais da marinha. É a única razão pela qual estou aqui. A única razão pela qual Cat está aqui. Nós pegávamos o ônibus para o aeroporto juntas no final de cada trimestre, ela a caminho da base de San Diego, e eu para a base de Norfolk. Ela nunca guardava lugar para mim, mas eu me sentava com timidez ao lado dela, e Cat sorria e me deixava dormir em seu ombro. Estou prestes a me sentar ao lado de Beate novamente quando ocorre uma comoção diante da porta da frente, onde as meninas de Landry estão agrupadas. Poderíamos dividir o grupo todo em umas 11 ou 12 partes, algumas maiores, outras menores, e o maior grupo se concentra em torno de Landry, 2 anos acima de mim e de uma família tradicional de Boston, mais importante até mesmo que a de Beate. Ela nunca foi muito com a nossa cara, não desde que reclamou por não haver meninos na ilha, e Riz lançou o olhar mais indiferente que já vi e retrucou, mas tem muitas meninas. Isso fez com que alguma coisa saltasse em meu peito, algo que ainda posso sentir à noite quando a trança de Riz lança um brilho ondulado no teto. Um chamado, um desejo, mas ela está muito longe. Sempre esteve longe demais. Alguém grita, e nós vemos o grupo mudar de posição, formando um círculo, aglomerando-se bem perto de um corpo estendido no chão. Eu me curvo para tentar ver alguma coisa. Cabelo castanho brilhoso, um corpo frágil e magro. Acho que é a Amy, digo, acho que chegou a vez dela. Amy estava no 6º ano quando a Tox começou, e uma a uma as meninas da turma entraram de cabeça na puberdade, com suas primeiras erupções surgindo e explodindo como fogos de artifício. Agora finalmente chegou a sua vez. Ouvimos seus soluços, o corpo trêmulo e agitado. Eu me pergunto o que ela vai adquirir, se é que terá alguma coisa de fato. Guelras como Mona, bolhas como Cat, talvez ossos como os de Beate ou a mão como a de Riz, mas às vezes a Tox não nos dá alguma coisa, apenas tira mais e mais. Nos esgota e nos faz definhar. Por fim, silêncio, e o grupo ao redor de Amy começa a se dispersar. Ela parece bem para uma primeira erupção. Suas pernas bambeiam quando ela fica de pé e, mesmo de longe, posso ver as veias salientes e escuras em seu pescoço, como se fossem hematomas. Há uma leva modesta de aplausos conforme Amy bate a poeira da calça jeans. Julia, uma das meninas da equipe do barco, tira um pedaço de seu pão velho e o joga para Amy. Alguém vai deixar um presente debaixo de seu travesseiro à noite. Talvez um par de grampos de cabelo, ou uma página de uma das revistas que ainda circulam na escola. Landry a abraça, e Amy está radiante, orgulhosa por ter passado tão bem por aquilo. A ficha vai cair mais tarde, eu acho, quando a adrenalina passar, quando Landry não estiver lá para ver. A verdadeira dor, a mudança. Ainda fico chateada, comento, ninguém me deu nada na minha vez. Beate ri, movendo rapidamente as mãos para abrir a lata de sopa, então ela me dá a tampa, pronto. Meu presente para você. Lambo a camada da gororoba de vegetais, ignorando a acidez efervescente. Beate toma um gole da lata. Depois de tomar um terço, vai passar a sopa para mim. E sempre é a última. É impossível fazê-la comer se não for assim, quando acha que vão divulgar a lista para a nova equipe do barco, indaga Beate, bem alto. Ela pergunta para mim, mas está fazendo isso por Riz, que está tentando entrar na equipe do barco praticamente desde o começo.
A mãe dela foi embora antes de eu começar a estudar em Hackster, mas conheci o pai dela, o Sr. Harker. Ele era, ao mesmo tempo, o jardineiro, o responsável pela manutenção e o faz-tudo. Vivia numa casa fora da área escolar, na ponta da ilha. Pelo menos até a chegada da Tox e da quarentena, e foi quando a Marinha o enviou para morar conosco. Ele não mora mais aqui. Foi para a floresta quando a Tox começou a atingi-lo, e Riz vem tentando encontrar com ele desde então. A equipe do barco é a única saída. A única maneira de passar pela cerca. Normalmente, são as mesmas 3 garotas até uma delas morrer, mas, há alguns dias, a terceira menina, Taylor, disse que aquela seria sua última missão, depois ela não iria mais. Taylor é uma das mais velhas aqui. Estava sempre ajudando, acalmava todo mundo e suturava as feridas de todas. Não conseguimos entender o que exatamente a fez parar. Existe um boato de que teve algo a ver com sua namorada, Mary, que ficou indomável no último verão. Um dia Mary estava lá e, no outro, havia desaparecido, apenas a Tox tinha permanecido em seu corpo, e já não havia brilho algum nos olhos. Taylor estava com ela naquele dia. Teve que lutar com a garota, e por fim colocar uma bala em sua cabeça. Todas acham que por isso ela saiu da equipe do barco. Mas, quando Lindsay lhe perguntou no dia anterior, Taylor a esbofeteou, e ninguém mais mencionou o assunto desde então. Isso não nos impediu de continuar imaginando o motivo. Taylor diz que está bem, que está tudo normal, mas largar a equipe do barco não é normal. Especialmente para ela. Velk e a diretora terão que anunciar um novo nome em breve, alguém para ocupar seu lugar, talvez amanhã, respondo, posso perguntar. Riz abre os olhos, senta ereta. Seus dedos prateados se contraem, não pergunte. Só vai irritar Velk, beleza, digo, mas não se preocupa. Você vai conseguir, veremos, responde ela. Essas não são as coisas mais agradáveis que já dissemos uma para a outra, mas estão perto disso. Naquela mesma noite, Beat termina de suturar meu olho, e depois não consigo dormir. Olho para a parte de baixo do beliche de Riz, para onde Beat gravou suas iniciais repetidas vezes. BW, BW, BW. Ela faz isso em tudo quanto é lugar. Na cama, em sua mesa durante todas as aulas que tínhamos, nas árvores do bosque perto da água. Marcando Hackster como se fosse dela, e às vezes acho que, se ela pedisse, eu a deixaria fazer o mesmo comigo. Um silêncio contínuo até que, perto da meia-noite, 2 tiros o quebram. Fico tensa. Espero, mas mal passa um segundo antes dos gritos da equipe das armas ecoarem, tudo limpo. Acima de mim, Riz ronca no beliche. Beat e eu dividimos a cama de baixo, tão próximas que posso ouvir os dentes dela rangendo enquanto sonha. A calefação foi desligada há um tempo, e nós dormimos o mais perto que conseguimos, com nossos casacos, com tudo. Posso pôr a mão no bolso e sentir a bala lá, o revestimento liso. Aprendemos a respeito de munição depois de Velk nomear as primeiras meninas da equipe das armas. As primeiras meninas viram algo do telhado e, embora não tenham conseguido concordar sobre o que era, uma disse que era nebuloso e reluzente, e seu movimento, devagar e calculado, quase como o de uma pessoa, e outra comentou que era grande demais para isso, o que as assustou bastante, a ponto de reunirem todas as meninas da equipe das armas no menor cômodo do segundo andar para nos ensinar como abrir uma bala. Como ignorar o tremor em nosso estômago e como engolir a pólvora como veneno, para o caso de algum dia precisarmos morrer. Algumas noites acabo pensando sobre o que podia ser, o que elas podem ter visto, e sentir a bala em minha mão ajuda, saber que estou a salvo de seja lá o que tenham visto e do que quer que tenham medo. Mas, nessa noite, Mona é tudo que consigo ver, Mona com a arma nas mãos e Mona parecendo que queria apontá-la para a própria cabeça. Eu jamais tinha segurado uma arma antes de Hackster. Às vezes aparecia uma lá em casa, a pistola da marinha do meu pai, mas ela ficava trancada. Beat nunca nem tinha visto uma ao vivo, sou de Boston, explicou ela quando Riz e eu rimos, não temos armas como vocês as têm aqui. Lembro disso porque ela quase nunca mencionava sua casa. Jamais dava um jeito de tocar no assunto em uma conversa qualquer, como eu sempre me pegava fazendo com Norfolk. Acho que ela não sentia falta de lá. Hackster não permitia que tivéssemos celulares, então, se quiséssemos ligar para casa, tínhamos de entrar numa fila para usar o telefone fixo na sala da diretora durante o intervalo à tarde. Nunca vi Beat lá, nenhuma vez.
Eu me viro para olhar para ela, esticada a meu lado e já cochilando. Eu teria sentido saudades de casa se fosse de uma família como a dela, sangue azul e cheia da grana. Mas essa é a diferença entre nós. Biate nunca quis nada que não tivesse, para de ficar me encarando, resmunga ela, me cutucando nas costelas, foi mal. Tão bizarra, mesmo assim, Biate engancha o dedo mindinho no meu e adormece novamente. Devo ter adormecido depois disso, porque, por um tempo, não há nada aí, de repente, estou piscando, depois escuto um ranger das tábuas do chão, e Biate não está mais na cama comigo. Ela está no vão da porta, fechando-a atrás de si ao entrar no quarto. Não deveríamos sair do nosso quarto durante a noite, nem mesmo para ir ao banheiro no fim do corredor. A escuridão é muito pesada, o toque de recolher de Velk, bem rigoroso. Eu me apoio em um dos cotovelos, levantando um pouco, mas estou coberta pelas sombras, então ela não consegue me ver. Em vez disso, Biate para ao pé da cama e então sobe a escada até Riz. Uma delas solta um suspiro, e há um farfalhar conforme as duas se acomodam, e então o tom branco amarelado da trança de Riz pende de sua cama e balança gentilmente acima de mim. O reflexo se movimenta como uma pluma, cobrindo o teto com padrões desbotados de luz. Et está dormindo? Pergunta Riz. Não sei porquê, mas passo a respirar mais devagar, me certifico de que não vão saber que estou ouvindo. O que foi? Nada, responde Biate, você saiu, A dor daquilo contorce meu estômago. Porque ela não me levaria junto? E porque é Riz quem fica sabendo? Biate não deveria encontrar coisas em Riz que ela não consegue achar em mim. Uma delas se mexe, provavelmente Biate aconchegando-se em Riz. Biate gosta de dormir perto. Vivo acordando com seus dedos presos nos bolsos do meu jeans. Aonde você foi? Sussurra Riz, dar uma volta. Mas reconheço uma mentira. Sem chances de ela ter arriscado sair escondida só para esticar as pernas. Já fazemos isso o suficiente todo dia pela manhã. Não, há um segredo escondido em sua voz e, normalmente, ela os divide comigo. Qual a diferença dessa vez? Riz não responde, e Biate continua. Velk me pegou no caminho de volta, merda, está tranquilo. Eu só estava lá embaixo, no salão. O que você disse? Falei que estava pegando uma garrafa de água porque estou com dor de cabeça. A mão prateada de Riz puxa a trança de meu campo de visão. Posso imaginar o brilho fechado dos olhos dela, o maxilar firme. Ou talvez ela seja mais fácil no escuro. Talvez se abra totalmente quando pensa que ninguém pode vê-la. Conheci Riz no dia que cheguei em Hackster. Eu tinha 13 anos, mas não 13 anos de verdade, não 13 anos com peitos e quadris e respostas inflamadas. Eu já tinha conhecido Biate na balsa do continente para a ilha, e tinha sido rápido e incrível. Ela sabia quem ela era e quem eu deveria ser, e ela se encaixava perfeitamente em todos os lugares dentro de mim que eu não conseguia preencher. Riz era diferente. Ela estava sentada na escada do salão principal, com o uniforme grande demais, as meias até os joelhos sobrando nos tornozelos. Não sei se já tinham medo dela ou se era outra coisa, se talvez o fato de ela ser filha do faz-tudo significava alguma coisa para elas e não para mim, mas as outras meninas do nosso ano estavam aglomeradas perto da lareira, o mais longe possível dela. Biate e eu passamos por Riz quando fomos nos juntar às outras meninas, e a maneira como ela olhou para mim naquele momento, já com raiva, já fervilhando, é minha lembrança mais vívida. Por um tempo depois disso, não havia absolutamente nada entre nós três. Apenas aulas juntas e um aceno aqui e ali nos corredores a caminho do banho. Mas aí Biate e eu precisávamos de uma terceira pessoa para o trabalho em grupo de francês, e Riz era a primeira da turma, tinha se esforçado e passado Biate em alguns testes anteriores, então a escolhemos. Foi tudo de que preciso. Riz a nosso lado no jantar, perto de nós nas reuniões, e, quando eu lembrava como ela havia olhado para mim naquele primeiro dia, quando notava a maneira como meu estômago ficava apertado toda vez que ela dizia meu nome, não importava. Ainda não importa. Isso é o mais perto que vou chegar de Riz, uma cama acima de mim, sua voz suave na escuridão conforme ela fala com outra pessoa. Você acha, diz ela depois de um tempo, que está piorando? Praticamente posso ouvir Biate encolher os ombros, provavelmente. Quer dizer, não sei, comenta Biate, claro. Mas não para todo mundo. Houve um segundo de silêncio, então sua voz retornou, tão baixa que preciso me esforçar para ouvir. Escuta, se você souber de alguma coisa.
Ouço o raspar das botas de Riz no momento em que ela vira de lado. Desce, pede ela, está me sufocando. Às vezes me pergunto se ela era diferente antes de sua mãe partir. Se era mais fácil de se aproximar. Mas não consigo imaginar Riz assim. Eu me mexo ao sentir Beate deitar em nossa cama, mas finjo não acordar, apenas me viro para ficar de costas para ela. Acho que ela me observa durante um instante, mas adormece logo em seguida. Só faço o mesmo quando a luz do dia está começando a aparecer no céu.